Olá, bem-vindos ao Correio Entrevista pelo Portal Correio, que hoje recebe a Procuradora de Contas, Sheila Barreto Braga. Muito prazer, Procuradora, por estar aqui com a gente, é um prazer para nós. E nós vamos conversar com ela sobre o combate à corrupção, transparência pública, fiscalização e até sobre o universo feminino na obra de Nelson Rodrigues, de quem a Procuradora é grande fã. Mas vamos começar pela corrupção. As instituições que estão de olho nos gestores públicos da Paraíba, elas estão em dia com o que há de mais moderno para combater a corrupção? Lula, inicialmente o prazer é nosso, né, de estar aqui com você e nesse prestigioso sistema de comunicação que é o Correio. Sim, eu não tenho dúvidas de que não há nada mais republicano do que instituições como os tribunais de contas. E estes tribunais de contas, que são auxiliares do poder legislativo, no caso da Paraíba, né, a Assembleia Legislativa e bem assim as câmaras municipais, nas questões que dizem respeito às prestações de contas anuais, está extremamente sintonizado com as demandas que a sociedade paraibana tem feito em relação à qualidade do gasto público aqui na Paraíba. Isso não só no que diz respeito a ter técnicos capacitados, como ter sistemas de informação, de TI, por exemplo, que permitem uma fiscalização mais eficiente. Sim, por mais que nós tenhamos todo o investimento em sistemas de TI, né, da chamada tecnologia da informação, e também uma preocupação constante em lançar e manter produtos como o Sagres, como o Tramita e agora, mais recentemente, os Sagres Combustíveis, que dará uma riqueza de mineração de dados relativos aos gastos só com combustíveis, temos sempre e teremos sempre um ser humano, um técnico capacitado, não apenas para conceber e manter esses sistemas, mas também para apontar ao próprio sistema o que pesquisar e como pesquisar. E chega uma hora que tem que ser analógico, né? Não dá para ser tudo digital o tempo todo, né? Por exemplo, a própria interpretação e o julgamento, né? Não são passíveis de você terceirizar para uma máquina. Assim sendo, todo julgamento seria simplesmente uma questão de se colocar num computador ou num leitor de dados e ele daria, a exemplo do que acontece com o extrato bancário, a solução pura e simplesmente com base no texto frio da lei. E a lei no extrato bancário é matemática pura, né? Mais com mais é mais, menos com menos é mais, e fim de papo. E não, né? Há como você só fugir, pesar, né? E colocar um grão de sal naqueles dados, naquelas informações. Agora, o que é que dá segurança à senhora de que nós estamos em condições de corresponder às expectativas da sociedade no que diz respeito a esse combate à corrupção, pelo menos na área pública, né? Lula, eu não consigo dissociar o combate à corrupção da, vamos dizer, busca, eu diria, constante e eterna pela boa gestão, pelas boas práticas administrativas. E aí há a questão da temporalidade, vou ser bem didática. Hoje o tribunal está fazendo com os Sagres a atualização diária, vamos dizer em real time, né, dos dados orçamentário-financeiros de todas as unidades gestoras do Estado e dos municípios. Então isso, quer nós queiramos ou não, é uma realidade dos tempos modernos. Ora, o próprio fato de o Sagres, que é o nosso principal produto, ser alimentado hoje diariamente, implica, da nossa parte, uma responsabilidade também de julgar, ou melhor, instruir e julgar esses processos com maior celeridade. Então, naturalmente, o tempo que se gasta para instruir e julgar aquele processo diminuirá. Isso significa que o Tribunal de Contas, em vez de chegar bastante a posteriori em relação ao fato consumado, vamos dizer um desvio, um alcance, um superfaturamento, né, uma obra que não se conclui, o tribunal chega quase que concomitantemente à ocorrência do fato. Ô, procuradora,
A senhora já fez referência aí 2 vezes ou 3 ao Sagres. O que é exatamente o Sagres? Por exemplo, para que o telespectador, para que o internauta entenda. O Sagres é um produto que até hoje é copiado por outros tribunais e eu diria que é o carro-chefe do controle externo na Paraíba. É um sistema de acompanhamento e gerenciamento dos recursos públicos. E tem esse nome por causa da antiga escola, ou mítica escola de Sagres, lá de Portugal, que era um centro náutico bastante avançado. A exemplo do Sagres, da Escola de Navegação, o Sagres do nosso Tribunal de Contas é uma espécie de centro de orientação para a sociedade, Lula, e para nós do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, os julgadores, a auditoria, de como as despesas públicas estão se comportando. Quer dizer que o cidadão pode acessar o Sagres e acompanhar o desempenho da despesa pública de um município X, por exemplo? Exatamente, de qualquer lugar, inclusive pelo smartphone. O portal do tribunal está sendo reconfigurado, reformatado, através da Codata, né, que é a Companhia de Dados do Estado da Paraíba, porque nós descobrimos que os acessos ao portal do TCE, que é o portal tce.pb.gov.br, se dá maciça e massivamente pelos smartphones. Então, ele está sendo adaptado para essa realidade de uma tela de smartphones, embora outros dispositivos como o desktop, o tablet, né, um computador qualquer, possam também acessá-los. Mas o tribunal se preocupa cada vez mais, tanto em se mostrar transparente, como SOI a todo órgão republicano, custeado com recursos da sociedade, como também imprimir aos órgãos públicos e poderes, não apenas o poder executivo, mas o poder judiciário, o poder legislativo, a Defensoria Pública, que é uma instituição essencial à administração da justiça, tanto quanto o próprio Ministério Público Judicial, seja ele federal ou estadual, esse grau de transparência que deve permear todos aqueles que, a exemplo de Midas, tocam no que é público. Agora, procuradora, as decisões do tribunal, geralmente o Ministério Público move uma ação contra determinados gestores que foram flagrados ali, que o tribunal reprovou as contas. Como é que o Ministério Público tem atuado e que números a gente poderia, por exemplo, mostrar para o internauta ou para quem está nos assistindo sobre essa atuação do Ministério Público de Contas? Certo. Antes, deixe-me esclarecer que nós somos um Ministério Público especializado. Especializado em quê? Especializado em processos do controle externo. Que tipo de processos? Prestações de contas anuais, convênios, licitações, aposentadorias, reformas, pensões, licitações. Enfim, onde houver um Tribunal de Contas, aí haverá necessariamente um Ministério Público de Contas ou especializado. Nós não nos confundimos com o Ministério Público dito judicial, para não falar numa palavra antipática comum, né? Nós não temos a legitimidade para, fora do âmbito do tribunal, acionar, por exemplo, um gestor que desviou recursos públicos em tema de um convênio ou de licitação. Então, o nosso trabalho é feito diretamente perante o Tribunal de Contas, na forma de representações, né? Hoje mesmo eu trabalhava numa em face do Estado, com valor vultoso de mais de 10 milhões de reais, e na forma de pareceres e cotas. Então, nós temos a legitimidade de apresentar essa representação, que é uma espécie de denúncia, né? Mas recebe o nome de representação quando é atravessada, feita por um membro do Ministério Público, inclusive de Contas. Nós atuamos em recursos, então, a exemplo do que acontece com os gestores, nós podemos recorrer de decisões que, a nosso sentir, são decisões que não vão exatamente ao encontro do respeito ao interesse público, e sim particular do gestor, e oficiamos como fiscais da lei em todos os processos autuados, instruídos e julgados
pelo Tribunal de Contas. Então, é uma face de fiscal. Nós somos os fiscais natos. Fiscais de quê? Do consumo? Não, fiscais da Constituição, das leis infraconstitucionais, enfim, do ordenamento jurídico pátrio no âmbito, no escopo dos tribunais de contas. Hoje em dia, qual é o maior problema que a senhora, como uma procuradora especial de contas, né, vê, por exemplo, na gestão pública e que dá mais trabalho aos tribunais de contas? São são os gastos com combustíveis? Como é que a senhora elencaria aí digamos, uma lista de prioridades? Sim. O processo mais complexo no tribunal é, sem dúvida nenhuma, o processo de prestações de contas anuais, né? Dos chefes de executivo e, bem assim, dos chefes dos poderes legislativo, judiciário, nas esferas estadual e municipal. Eu diria a você que, num processo de prestação de contas anuais, você já tem uma pleiade, né, um rosário de irregularidades que vão, por exemplo, desde a admissão de pessoas sem ser por concurso público, aquela história da repetição contínua do contrato por excepcional interesse público, com as mesmas pessoas, entre exercício e sai exercício, até o efetivo desvio, seja de finalidade, por exemplo, um chefe do Poder Executivo que declara que aquela área será afetada, não, a construção de um equipamento público, uma praça, uma escola ou coisa que o valha, quando depois ela é objeto até de doação para uma associação sem fins lucrativos, para a construção de sua sede ou até mesmo para templos religiosos. E aí, como é que fica uma situação? E aí a gente atua, a gente representa, a gente pugna pela irregularidade, se houve desvio com impacto financeiro pela imputação daquele valor. Imputação é quando o tribunal responsabiliza nominalmente aquele gestor, porque o tribunal não julga pessoas, o tribunal julga gestores, a gestão sob os aspectos contábil, orçamentário, financeiro, operacional, da transparência, né? E vai também pelo lado, Lula, do superfaturamento, do mascaramento de situações que muitas vezes encobrem desrespeitos contínuos à Constituição, no que tange, por exemplo, a gestão também de equipamentos públicos. Vou falar mais claramente. O questionamento constante que os tribunais de contas do Brasil fazem, não a possibilidade de se pactuar com as organizações sociais, que são aquelas organizações não governamentais reconhecidas como de utilidade pública pelo poder público para fins de pactuação em gestões nas áreas de educação, meio ambiente, até tecnologia da informação, saúde, né, que é mais comum. E os tribunais, mesmo depois daquela conhecida e consabida decisão do STF, têm uma preocupação forte com a questão da operacionalização desses pactos, desses termos com essas chamadas OS. Ou seja, a pergunta é, existe realmente vantajosidade, que é um termo técnico cunhado por Marçal Justem Filho, que significa, no popular, o comum. Existe vantagem para o governo estadual ou municipal celebrar um pacto de gestão para a administração de uma unidade hospitalar ou educacional? Isso já... Sim, ou isso deve ser objeto de prova de uma série histórica, porque a administração direta, ou seja, com o pessoal do Estado, remunerado pelo próprio Estado, servidor público do Estado ou do município, não se revelaria mais econômica, mais efetiva, já há mais eficaz. Uma ideia definida sobre isso? Sim, em cada processo dá para você aquilatar com bastante segurança jurídica se houve ou não vantagem ou vantajosidade para o ente público. Quer dizer que o tribunal já se debruçou sobre alguns processos. Eu me lembro do caso da Cruz Vermelha no trauma, né? Isso, exatamente. O Hospital Regional de Patos. Agora, por exemplo, em breve, uma colega do Ministério Público de Contas lançará
parecer alentadíssimo sobre uma OS que atua no Hospital de Mamanguape, enfim, mas eu não gostaria de tecer maiores detalhes, porque ainda está sob análise. Mas o que eu posso afirmar peremptoriamente a você, Lula, é de que em todos esses processos o tribunal tem uma preocupação de verticalizar realmente o exame e a análise dessas questões. A senhora se referiu há pouco à questão da contratação. Sim. A bem do serviço público, né? Por excepcional interesse público. Por excepcional interesse público, ano após ano, com as mesmas pessoas. Quer dizer, há anos que a gente vê o Ministério Público lutando contra isso, mas parece que não tem uma solução. Não tem uma solução por uma razão muito simples, Lula. Você tem ideia de quem é o maior empregador no estado da Paraíba? Deve ser o Estado, né? O Estado. O Estado aqui, lato sensu, né? Claro. Tanto o Estado, na figura do governo do estado da Paraíba, quanto dos governos municipais. É o maior empregador. Então, nós somos um estado reconhecidamente pobre, dependente, eu diria, quase que exclusivamente de repasses e transferências, sejam voluntárias, sejam por meio de determinações constitucionais, que tem muito pouco perfil econômico, eu diria, notável, né? Robusto ou mesmo recomendável em termos de ranqueamento, e isso gera na figura da prefeitura e na figura do governo do estado da Paraíba uma espécie de balcão de geração de renda particular por meio da celebração de contratos, né, pessoais. Então, na prática, o que se faz é, em burla, muitas vezes, eu não estou dizendo que todo concurso, que todo contrato por excepcional interesse público necessariamente seja fraudulento, desnecessário ou coisa que o valha. Mas, na prática, o que a gente percebe é que se desvirtuou a excepcionalidade dessa contratação para surtos, para casos específicos, calamidades, emergências, urgências. Né? Você não vai fazer um concurso público para, por exemplo, dar cobro aos efeitos de uma inundação. Né? Por outro lado, não é razoável você também colocar toda a sua gestão de pessoal da Secretaria da Saúde nas mãos de profissionais simplesmente contratados. Procuradora, eu vou pedir a senhora licença um minuto para a gente ir ao intervalo comercial e depois a gente volta conversando sobre esse tema. Até já! Estamos de volta com o Correio Entrevista pelo Portal Correio, hoje recebendo a Procuradora de Contas, Sheila Barreto Braga. E a gente vinha conversando no bloco anterior sobre a questão da contratação sem concurso público. Agora, Procuradora, e o que fazer para que se possa levar ou se solucionar esse problema e colocar que os funcionários públicos só sejam contratados se for mediante concurso público? Aliás, como manda também a Constituição. É aquela velha e básica lição do equilíbrio das contas públicas. A exemplo do que acontece no orçamento privado, no doméstico, ninguém acha recomendável colocar, por exemplo, 60% do seu orçamento no salário da nossa secretária do lar. Por que a gente admite um valor desse para o poder público se a gente não o admite para nós mesmos? Não há mágica, não há absolutamente nenhuma fórmula mágica que não passe pela premissa gaste apenas e necessariamente aquilo de que você dispõe. É uma operação matemática simples, né? Simples, quer dizer, não há nenhum exercício aqui, né, de algo mirabolante, não precisa de consultoria externa, não precisa de formação específica, seja na área de ciências contábeis, seja na área jurídica, para você saber que
se você está com suas contas equilibradas, se você paga o seu funcionalismo em dia, se você tem um portal que demonstra analiticamente, discriminadamente, toda a sua receita e as suas despesas numa linguagem cidadã. Porque também não adianta você simplesmente copiar e colar os balancetes que tem aquela linguagem, digamos, técnica, inacessível, que até afasta né, o cidadão interessado. O juridiquês, né? Que as Isso, pessoas juridiquês, exatamente. Tudo bem que toda ciência, né, toda técnica tem seus jargões, como o jornalismo, por exemplo. Verdade. Né? Mas daí a você também impor a sua linguagem técnica ao cidadão é afastar a possibilidade do titular, do controle, da fiscalização, da ciência, não apenas formal, mas material, do que está sendo feito com o seu dinheiro. Porque, em última análise, Lula, tanto o Ministério Público de Contas como os tribunais de contas se preocupam principalmente com isso. Como fazer com que as despesas públicas sejam inferiores à receita pública e, acima de tudo, como fazer com que o cidadão, que é o cliente maior, o usuário maior desse sistema de controle, fiscalização, e o patrão, né? E o patrão, numa linguagem privatística, entenda e participe, através de denúncia, se for o caso, né? Nós temos uma ouvidoria, nós temos no Tribunal de Contas uma ouvidoria estruturada, uma das primeiras do Brasil. Nós, do Ministério Público de Contas, também temos um canal específico para denúncias, fazer com que esse pacato cidadão se levante do sofá, ou pelo menos mova os dedos do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador, provocar o sistema do controle externo. A gente no Brasil terceiriza até isso, né, Lula? A gente terceiriza até mesmo o controle e a fiscalização do uso dos nossos recursos. Procuradora, os maiores problemas, eles podem ser, por exemplo, divididos em alguma dessas estruturas do governo? Eles ocorrem mais na área da educação, eles ocorrem mais na área de saúde, eles ocorrem mais na área de infraestrutura, construção de estradas ou construções em geral, combustíveis? Porque eu já vi uma prestação de contas, um julgamento de uma prestação de contas, onde o tribunal fez sérias críticas à alocação de veículos e a gastos com combustíveis, e também à contratação de artistas, né? Mas parece que era nessas três situações que os gestores, alguns gestores, obviamente não são todos, né? É sempre bom a gente fazer a observação de que há gestores extremamente honestos, né? Cuidadosos, zelosos, né? Mas quando havia erro, ou quando havia má intenção, vamos colocar assim, mal feitos, eles ocorriam geralmente nessas três situações: locação de veículos, combustíveis e contratação de artistas para shows. Eu diria que os problemas, tanto quanto as soluções, se encontram em todas as áreas, né? Agora, evidentemente, quando você fala nessas três áreas que você citou, certamente você o faz porque elas, coincidentemente, são as que mais movimentam recursos. Então, é comum que na estrutura governamental, as secretarias da saúde, da educação e da administração ou infraestrutura, se for o caso, manipulem, né, trabalhem com o maior volume de recursos possíveis. Até porque há razões constitucionais para isso, até né? Determinações, porque né? há as questões relativas aos direitos sociais, né? Porque a boa gestão e administração pública visa também, não apenas exclusivamente, a concreção ou concretização desses direitos sociais através das políticas públicas, na área da educação e da saúde, sobretudo, com investimento em obras em terceiro lugar. Obras aí que revertem na forma de equipamentos públicos. Cada processo é um processo, Lula, como cada pessoa é uma pessoa. Então, existem problemas que... fica difícil padronizar, né? Estabelecer uma referência permanente. Existem problemas que são detectados na maior parte dos processos
de Contas que dizem respeito, por exemplo, ao orçamento, sejam orçamentos copiados, até mesmo de outros municípios, sem qualquer apego à realidade orçamentária e financeira do município, né, em que aquela lei, porque a gente não pode esquecer que o orçamento é uma lei aprovada pelo Legislativo no ano anterior para viger no ano seguinte, a exemplo da LDO e do próprio PPA, nesse caso com escopo maior, né, de 4 anos, pegando o último da gestão e os 3 seguintes. Há problemas de natureza contábeis, ou seja, a forma como o balanço geral das contas foi fechado, foi feito e foi fechado. E há problemas em todas essas outras áreas que você citou. Contratação, prestação de contas de convênio, processamento de licitações, pagamento de fornecedores. Uma coisa também que impacta demais é a gestão previdenciária. Porque... Dizem que é, inclusive, uma bomba relógio que vai explodir mais na frente, né? Está só contando os minutos. Sim, porque aí você tem situações como o município que herda dívidas de gestões anteriores, encalacrado financeiramente, porque celebrou vários parcelamentos, seja com o Instituto de Previdência próprio do município, seja com o regime geral da Previdência, que é o INSS, gestores que recolhem um mínimo, porque não há um mínimo no recolhimento dessa obrigação tributária, gestores que recolhem dos servidores, mas não repassam ao regime próprio. A velha apropriação indébita. A velha apropriação indébita, que vão criando um passivo previdenciário que estoura, ao fim e ao cabo, nas mãos do segurado. Porque quando você, servidor público, ao final de 30, 35 anos, ou todos morremos, né, no óbito, né, do servidor, procurar o regime, seja próprio, seja oficial geral, da Previdência, e descobrir que durante todos aqueles anos você teve descontada a parcela, mas nunca repassada ao Instituto, e que por isso você não vai poder perceber a aposentadoria tão sonhada ou a pensão, seja por morte ou de outra natureza graciosa, você vai necessariamente acionar judicialmente o Tesouro. E aí os munícipes, ou nós, né, paraibanos, no caso da PBPrev, arcaremos diretamente por essa obrigação que, na verdade, deixou de ser cumprida há bom tempo. Eu, certa vez, ouvi uma informação de que o rombo, né, para usar uma expressão comum nessa área, é tão grande que não sabe nem de quanto é. Se for fazer um levantamento de quanto é o rombo dessa questão previdenciária na Paraíba, não estou nem falando do Brasil, mas dos municípios que têm instituto, que não tem, dos que deveriam contribuir para o regime geral da Previdência e não contribui, da questão de que o Estado, no caso da Paraíba, é quem paga as pensões e os benefícios, não é a PBPrev ou coisa, enfim. A maior parte. Diz, né, que a situação é extremamente difícil e complicada para se encontrar uma solução. Sim, porque aí você praticamente já se respondeu. Existem casos em que a pessoa simplesmente não contribui quando deveria contribuir. Existem casos em que a pessoa contribui, mas ainda assim o Tesouro precisa cobrir o orçamento do Instituto próprio, porque não há recursos financeiros suficientes. Lembre-se de que a aposentadoria, como a gente conhece hoje, foi criada pela Constituição de 1988. A aposentadoria como um direito social, surge em 5 de outubro de 1988. Antes, basicamente, você tinha regimes de trabalhadores, ou seja, regimes fechados, ou quando servidores públicos, você trabalhava 35 anos se homem e 30 anos se mulher, chegava à Secretaria da Administração com um bilhete dizendo quero me aposentar, e ali você automaticamente passava para os chamados encargos gerais do Estado.
Você não tinha um instituto de previdência estruturado, com orçamento, você não tinha uma gerência ou gestão propriamente dita dos recursos da previdência, que é um orçamento próprio, não nos esqueçamos. Então, ainda há pessoas nessa situação, né, que têm seus benefícios arcados diretamente pelo Estado, e essa conta não fecha porque você tem, de um lado, pessoas que entraram antes da Constituição e pessoas que entraram depois da Constituição com vários tipos de aposentadorias. E dá para a gente ver que esse será o grande problema que alguns gestores vão ter que enfrentar em pouco tempo, né? Sim, fala-se até... Não é à toa que o governo federal se preocupa tanto com a reforma da Previdência. Sim, né? sim. E vai estourar porque daqui a pouco você vai contribuir e não vai se aposentar, porque o Instituto não tem condições de bancar. Sim, né? E por outro lado, há uma intenção cada vez mais guiada ou premida, né, pela escassez dos recursos financeiros em não pagar a totalidade daquilo que você percebe na ativa e sim estabelecer um percentual de corte e estimular que você verta, né, contribua para uma previdência complementar. Isso são as velhas saídas do capitalismo, né? Sim. No fundo, volta para que você bem pague. Porque, Lula, é o seguinte, se é verdade que o direito, seja ele qual for, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à previdência, o direito ao meio ambiente, o direito ao lazer, enfim, qualquer direito não tenha preço, ele tem custo. E cada vez mais temos de nos preocupar com esse custo. Porque, vamos usar um exemplo para que todo mundo nos entenda. A cada passagem gratuita de um idoso, de um portador de necessidades especiais ou de uma categoria específica, como os agentes públicos do Correios ou da PM, significa que haverá um passageiro pagando mais do que uma única passagem. Aquela velha máxima de que não existe almoço grátis. Então, não existe direito grátis. Existem direitos custosos, onerosos, e faz parte do controle externo a exigência de que essa gestão de recursos públicos seja bem feita, dê transparência aos custos, até para que a gente consiga fazer, numa espécie de exercício de economia, gerenciar essa escassez da forma mais, eu diria, multiplicadora possível. Aliás, a própria Constituição recomenda que seja eficiente, né? Eficiente, eficaz, efetiva e econômica. E parece que essa não é a grande preocupação do gestor, porque geralmente o gestor está mais preocupado com a administração política. Sim. Do que com a administração econômica, financeira, contábil, fiscal, eficiente, eficaz. Não é? Se é verdade que todo e qualquer eleitor pode ser eleito, inclusive para cargos ditos majoritários, né, os chamados chefes do poder executivo, pela Constituição não se exige nenhum requisito específico, a não ser a idade, né? Mínima para cada cargo, né? Mínima governador, senador, presidente isso, da vereador, República, né? não é? Tudo mais. É verdade que não existe mais lugar, espaço para amadorismo. É um projeto, eu diria, venturoso, não é aventureiro. É um projeto aventureiro para quem tem um projeto pessoal de poder, mas venturoso, árduo, para quem pensa no atingimento do bem comum, que deve ser, na velha e clássica lição dos gregos, a grande finalidade da política. Doutora Sheila, eu vou pedir licença novamente à senhora para a gente fazer uma pausa e a gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do Correio Entrevista de hoje, que recebe a Procuradora de Contas, Sheila
Barreto Braga. E eu vou aproveitar a presença da doutora Sheila aqui para conversar também sobre outro tema, do qual ela é especialista, foge um pouco aí às contas, mas, né, que é o universo da mulher na obra de Nelson Rodrigues, né? E aí, procuradora, a gente está vendo aí que a violência contra a mulher, a gente está vendo que a discriminação mesmo, né? Hoje, eu não sei se a senhora teve acesso à informação, porque obviamente tem suas preocupações profissionais, nem sempre tem tempo para ficar vendo notícias, né? Mas hoje mesmo está aí o Ministério Público pedindo que os pais percam a paternidade de uma criança, ou a mãe perca a maternidade de uma criança, o poder de família, poder né? de família, porque a menina de 11 anos deu à luz a uma criança e se suspeita que o padrasto é o pai, a maior confusão. E a gente sabe que o drama feminino, ele que quase que lastreou toda a obra de Nelson Rodrigues, né? Nelson continua atual no que diz respeito aos problemas da mulher? Como é que a senhora vê isso? Não há como um gênio não ser atual, né? É sempre, né? É atemporal, né? Eu acho que a genialidade em qualquer área do conhecimento humano é atemporal. Então, apesar de nascido em 1912 e falecido em 1980, portanto, um homem do seu tempo, né? Nelson, como todo gênio, ousou em tocar em certas feridas que a sociedade brasileira, à época, não admitia sequer ter. Aliás, ainda hoje tem, Aliás, né? ainda hoje. Vejam, eu acredito que se Nelson vivo fosse, né, diante de tudo aquilo que ele veria e viveria, né, nos chamados tempos pós-modernos ou líquidos de hoje, certamente ele sairia com, em vez de toda nudez será castigada, algo como toda honestidade será castigada, né? Porque a honestidade radica, no final das contas, na possibilidade de você ser quem você é. E aí os grupos minoritários, nos quais se incluem nós, mulheres... Embora majoritariamente... A minoria não é uma questão numérica, né? A minoria é, sem sombra de dúvidas, medida pelo grau de dificuldade daquele grupo em acessar certos bens, certos direitos e certas liberdades, não libertinagens, né? Como muita gente reduz a obra de um Nelson Rodrigues a uma possessão pela devassidão, né? Mas eu acho que aí são pessoas que estão pouco esclarecidas sobre a obra dele, não é verdade? Né? Seguramente, né? Nelson é um prato cheio também para a psicanálise e para a filosofia, né? Essa análise dos tempos como eles são, né? Nada mais atual, Lula, do que a vida como ela é. Por quê? Porque basicamente Nelson falava naquelas pequenas corrupções do dia a dia, né, que exigem por parte da sociedade algo que hoje se chama de compliance, um código de ética que se coloque no nível privado. Uma maneira de agir, uma né, maneira de agir, que obedeça a critérios que são colocados sobre, né? Isso, sobre uma pauta moral, uma pauta ética, uma pauta jurídica, uma pauta empresarial, uma pauta interrelacional, né? Quer dizer, como eu devo agir com você, uma pauta até mesmo de um dress code, ou seja, de um código de vestimenta, como eu devo me vestir para não ser objeto de assédio moral, assédio laboral. Enfim, Nelson continuará sempre atual. E eu vejo na sua escrita, na sua obra, nas suas falas, nas suas produções, lato sensu, na verdade, uma grande elegia à mulher. É um elogio, é um exercício, uma ode à mulher. Por mais que se queira confundir, justamente lançando mão daqueles argumentos com fundo moral muito forte, de que ele estaria menosprezando
a mulher feia, a mulher dona de casa, a mulher virtuosa, a mulher católica. Bonitinha, mais ordinária, né, que eles chamam. Pelo contrário, né? Quer dizer, a obra de Nelson é uma grande ode à liberdade. A liberdade de você ser quem você é e de você fazer aquilo que lhe sói e deve fazer, desde que, evidentemente, não prejudique, não cause danos maiores do que ao coração. Ele percebeu, né, uma essência na mulher que ninguém havia percebido no tempo dele. Ou ninguém tinha ousado perceber, né? Ou tornar público a percepção. Né? Isso, não é? Quer dizer, há em Nelson uma riqueza que está muito próximo da franqueza. Por isso que eu comecei este bloco dizendo que, se vivo fosse, talvez ele dissesse, toda honestidade será castigada, né? Que em tempos de combate à corrupção, nada mais também pertinente, né? Porque a impunidade, inclusive no campo moral ou relacional, leva àquela, digamos, sensação de que tudo pode. Né? Então, tudo é possível. Eu quero, devo e posso, né? Isso, de que tudo é possível. Enquanto que ele, basicamente, sustentava era, seja livre. Seja livre para desnudar-se, não no sentido físico de despir-se, mas de encarar a vida como ela deve ser encarada. Então, esse discurso para a mulher é um discurso altamente libertário, altamente recomendável. Né? A mulher não deve ser vista em nenhum momento como um personagem secundário, como um objeto sexual, submisso, né? Ou necessariamente como alguém submisso ou preso numa relação de dona de casa, de mulher ou mesmo de amante. Agora, interessante, procuradora, como ele teve essa sensibilidade e, mais do que isso, ele alçou essa condição da mulher à arte, né? Sim. Fez obras maravilhosas, né? Sim, mas nisso está a genialidade, né? Qual é a genialidade do cronista? Porque ele também era cronista, inclusive do futebol, né? Aí, né, o sobrenatural de Almeida, que eu diga, né? Isso. O VT é burro, né? Que é uma frase maravilhosa dele, né? Quer dizer, quem não leu A Pátria em Chuteiras, por favor, façam. Né? E urgentemente. E urgentemente, né? A partir do momento em que você, cronista, ou jornalista, ou fotógrafo, pega algo absolutamente banal, né? Como você observar um casal em uma sala de atendimento em uma clínica e como o marido ou o namorado, enfim, o irmão ou o pai, trata a mulher e dali você ser capaz de elucubrar ou elaborar toda uma história, né, que reflita basicamente a realidade daqueles dois seres humanos de uma forma perene, ou seja, a cada vez que aquele seu texto for lido, alguém dirá, puxa, mas isso já aconteceu comigo, ou na condição de espectador, ou porque eu vivenciei esse papel, aí estará a prova da perenidade, da validade, enfim, até da beleza, né? Porque a arte não deve ser útil, a arte deve ser inútil, porque é a única coisa que nos salvará diante de uma situação de absoluto caos, é tudo aquilo que nos sensibiliza, que nos faz sair da condição até de humano, racional, metódico e sistemático, para um plano das emoções, dos sentimentos, enfim, do refinamento, né? Aí estará, como eu disse, o gênio do cronista, do teatrólogo, que ele foi também, né? Inclusive, um frasista de primeira hora, Sim, né? Com frases maravilhosas. Um aforista, tirado, né? Ele era autor, assim, de aforismo, o mais conhecido, evidentemente, toda unanimidade é burra, né? Tem um outro que eu gosto muito, que é eu me associo, né? Eu perdoo a ignorância, né? Porque a ignorância é a falta de conhecimento
e a burrice é a resistência ao conhecimento. Então, assim, é fantástico, né? A partir do momento em que você é capaz de sintetizar numa frase, né, algo que, na verdade, tem muito mais reflexão e consequências, e é um frasista ou aforista de primeira, você prova, se não for bom em qualquer outra coisa, que você Foi bom naquilo, né? foi bom naquilo e ainda provoca alguma reação. Mas- Outra coisa, né? Ele um dia foi taxado de reacionário e aí ele disse: eu sou reacionário, eu tenho reação a tudo que não presta. Mas o que eu acho interessante é que ele conseguiu a grandiosidade que o acompanha, a genialidade, para usar uma palavra que a senhora usou aí o tempo todo, com o material humano nosso, bem brasileiro, até você vê, a dama da lotação, Sim, né? Dramas do dia a dia, Sim. em que ele foi lá e enxergou uma forma de fazer arte, de transigir, de transgredir. se não me engano, Nelson, inclusive, à época causou grande comoção, né, na inteligência, né, chamada brasileira da época, quando afirmou que nós, brasileiros, em relação ao processo de colonização, tínhamos um complexo de vira-latas, né? Bom, o que provavelmente ele queria dizer com isso? No mínimo, que nós demoraríamos bem mais do que quereríamos a nos identificar como uma etnia ou um povo, né, único, com suas idiosincrasias, peculiaridades, enfim, seus sonhos, suas fantasias, né? Nós teríamos para sempre aquela sensação de que somos frutos de uma miscigenação e devemos, né, somos tributários de 3 etnias, né, a caucasiana, a africana e a indígena. Enfim, esse tipo de conclusão em um Nelson também é libertário. A partir do momento em que ele se reconhece como portador de um complexo de inferioridade, como um vira-lata, que é conhecido como SRD, sem raça definida, né? Ele diz, olha, é preciso que nós saiamos dessa lenga-lenga, desse blá-blá-blá, dessa repetição que não nos levará a nenhum processo finalístico de individuação e de valoração de quem nós somos. E até mesmo cultural, né? De quem somos como nação. Sim, sim, em todos os sentidos. Quer dizer, não precisamos copiar o cinema norte-americano, não precisamos necessariamente nos emprestar das fontes da escrita francesa ou inglesa, alemã, da música, da filosofia, né, clássica. do direito, né? Isso, né? Quer dizer, nós podemos e devemos, né, acima de tudo, processar, claro, sem abrir mão daquele chamado conhecimento da humanidade, né? Ninguém, nesse sentido, vai criar. Isso que ele fez na obra dele, é isso Sim. que eu digo, a grande riqueza está aí, né? Sim, ele foi muito ele. E, inclusive, antes de começarmos aqui a entrevista, a senhora falava que também tem a ver com manter contas em dia, com administração, com fiscalização, com transparência. Com transparência, né? Quer dizer, quando Nelson tira das 4 paredes, né? Ele dizia que se nós fôssemos falar ou descrever o que acontece no íntimo das 4 paredes, ninguém sairia de casa, né? Mas quando nós, a exemplo dele, em termos literários, tiramos o foco do privado, do íntimo, daquilo que acontece e se processa entre 4 paredes e colocamos na rua, como diz um Roberto da Mata, né? Quando saímos para a rua de quê? O leito dos recursos públicos, da transparência, nós necessariamente damos uma prestação de contas à sociedade, que pode ser a da nossa família, dos nossos vizinhos, a dos nossos, digamos, munícipes, né? E no final das contas, a grande diferença entre o público e o privado. Enquanto o privado pode e deve permanecer nessa esfera
da intimidade, o público tem uma vocação, seja constitucional, seja moral, seja ética, seja de qualquer natureza, a externalidade, né? Aquilo que coloca para fora o que deve ser de conhecimento obrigatório de todos. A senhora terminaria a nossa conversa de hoje com alguma frase de Nelson? Gostaria de lembrar alguma coisa dele? Eu já citei algumas, né? E não me ocorreria uma de que eu goste mais, mas eu terminaria dizendo que a minha grande atração por Nelson sempre foi, como escritor, como literata, como teatrólogo, dramaturgo, enfim, como jornalista, né, como amante do futebol, foi o discurso absolutamente libertário que ele teve. Então, a frase seria que a liberdade deve ser uma experiência diária de todos aqueles que se propõem a viver e ser eles mesmos. Procuradora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Correio Entrevista. E a todos, muito obrigado pela audiência. Obrigada. Até o próximo.